Dando continuidade à história, Deolinda, uma chance para perdoar. Escrito por Humberto Fabri. Narrado por Lucy. Capítulo 7. Decisões inadiáveis. Diante dos quadros cada vez mais complexos, Richard, como mentor de Deolinda, reuniu-se com as entidades responsáveis pelo Instituto de Reencarnação, ao qual sua pupila estava afeita. Foi recebido pelo dirigente da instituição, que o aguardava como sempre, muito atencioso. Como vai, meu amigo? Bem, Dr. Francis. Logicamente, dentro do possível. O senhor deve estar informado das últimas ocorrências com a minha tutelada, não? Sim, Richard. Infelizmente, ela acabou sendo encontrada antes que providenciássemos o reencarne das 3 entidades que a obsediam. Como sabemos, o livre-arbítrio é soberano e a manutenção do ódio pelos nossos irmãos em desequilíbrio impede a nossa ação direta. Não será ainda o caso de transformar a reencarnação compulsória para todos. No entanto, eu vejo que os fatos presentes alterarão significativamente nossas ações futuras. Desculpe, doutor, mas não entendi. Exatamente aonde o senhor quer chegar? Vejo o quadro de Deolinda é por demais comprometedor. Seu equilíbrio orgânico e psíquico, com a incidência dos 3 obsessores, está praticamente arruinada para as provas da presente reencarnação. A proposta inicial era reunir Emily, agora como Deolinda, Donald, James e Carly, como irmãos. Todavia, Donald, quando percebeu que havia uma possibilidade de vingar-se por encontrar o seu antigo desafeto segredado em um corpo material denso, alterou a sua proposta de reconciliação pelo perdão e resolveu ir à forra. A organização infantil de Deolinda não suportará tamanha agressão, e a medicação que será ministrada irá acelerar o comprometimento do seu cérebro. Donald sabe disso e agirá combinando as suas ações magnéticas, atuando fortemente no cérebro perispirítico, ocasionando um dano maior no órgão correspondente, situado no corpo físico. Mas, doutor, algo poderá ser feito? Podemos, pelo menos, amenizar a situação na qual Deolinda se encontra? As decisões já foram tomadas e estávamos providenciando os últimos detalhes para apresentarmos a você um quadro mais completo. E qual é ele, doutor? Infelizmente, Deolinda irá desencarnar em breve. Desencarnar? Meu Deus! O processo do reencarne está praticamente se consolidando. Não poderá ser evitado? Richard, você sabe como sentimos essa perda de oportunidade para todos eles. Mas não poderemos admitir que a crueldade seja a tônica na existência de todos os envolvidos. Manter Deolinda na situação atual será oferecer verdadeiro repasto para feras ensandecidas, comprometendo também o bom andamento dos programas dos seus familiares diretos e indiretos. Permitindo que assim continue, estaremos somente alimentando o ódio nos 3 irmãos enfermos, que só desejam vingança, sem resolvermos efetivamente o problema. Entendo, doutor. Todos eles já vêm de longo tempo se digladiando. Porém, Donald e os demais estavam praticamente isolados. Como reencontraram Deolinda? Você sabe, meu amigo, a reencarnação tem planejamento e não destino, como entendido por muitos. Donald sente-se o mais ferido dos 3 e aparentemente demonstrou desejo de mudança, mas só aparentemente. Tão logo reuniu-se outra vez com Carly e James, seu ódio foi realimentado, não necessariamente por eles. Mas Donald mantém atitude de justiceiro, e a dor de Carly estimula muito a sua postura.
No fim, são todos enfermos graves, e é exatamente essa manutenção vibratória que magneticamente atraiu o trio para Deolinda mais uma vez. Como será o desencarne da menina, doutor? Seu corpo está muito fragilizado pelas ocorrências que você vem acompanhando. Os nutrientes da alimentação não são absorvidos porque Deolinda regurgita praticamente tudo o que ingere. A ação hipnótica de Donald, aliada ao magnetismo que envolve os alimentos, causa profundo mal-estar em sua organização fisiológica. Com a técnica da indução mental, ele faz a pobre criança acreditar que tudo o que ingere é veneno. Quando seu organismo frágil não atua, ela mesma força a situação do vômito para se livrar daquilo que acredita ser pernicioso. Meu Deus, quanta crueldade! São os devarios da vingança. Aqueles que pensam fazer a justiça com as próprias mãos acabam sendo, na grande maioria das vezes, piores do que os seus algozes. Por vezes, os algozes agem com profunda ignorância e desrespeito pela vida, mas aquele que se vinga geralmente toma atitude de forma calculada. Bem, no fim, ambos precisam do médico Jesus e de poderoso remédio que é o Evangelho, porque estão simplesmente desprezando a sagrada oportunidade da evolução. O senhor sabe, doutor, como eu sinto pelo que está ocorrendo. Estava tão esperançoso porque demorou tanto tempo para reunir os 4 irmãos e vamos ter que reiniciar tudo. Tenhamos paciência e fé na bondade divina, meu irmão. Aprendemos com Jesus que o seu reino de amor no planeta não será tomado de assalto. É construção, e construção, conforme sabemos, leva tempo. Entendo, doutor. Para piorar o estado das coisas, o pai da menina não oferece abertura para ações espirituais, e a mãezinha, mais sensível, acaba sendo repreendida pelo marido, infelizmente. Sim, Richard, ainda está distante a compreensão de que somos espíritos, e não simplesmente criaturas de carne e osso. É realmente lamentável que esses espetáculos dolorosos se apresentam diante do amor que o nosso Senhor Jesus Cristo nutre por nós. Richard sabia que, praticamente, mais nada poderia ser feito naquele momento senão aguardar, com trabalho e confiança, que o amor de Deus minimizasse as provas e os sofrimentos que todos estavam prestes a passar. Estendendo sua destra, despediu-se do facultativo e, apesar de manter o seu equilíbrio, não conseguiu inibir uma sentida lágrima discreta em seus olhos. Capítulo 8. O desencarne de Deolinda. Passados alguns dias de importante reunião que Richard tivera com o Dr. Francis, o quadro de Deolinda apresentava-se dantesco. A medicação surtira efeito em seu cérebro físico, neutralizando a percepção dela em relação às entidades obsessoras. Porém, a saúde debilitada da pequena criança piorara ainda mais. O mentor, não podendo ser visto pelos infelizes espíritos por encontrar-se em condição vibratória superior, aplicou passes vigorosos em sua tutelada, transferindo-lhe maior quantidade de fluido vital, para que Deolinda pudesse reunir forças momentaneamente e ter condições de iniciar um diálogo com a sua querida mãezinha. Já se passava das 23 horas, quando 2 outras entidades se apresentaram ao mentor. Boa noite, Richard. Boa noite. Como posso ser útil? Somos os especialistas encaminhados pelo Dr. Francis para os procedimentos iniciais do desprendimento de Deolinda. Permita-me que me apresente. Meu nome é Saulo. O meu assistente é o Sr. Camilo. Feitas as apresentações, Richard, um tanto surpreso, perguntou: As ações costumam ser assim tão rápidas, senhores? O tempo para nós é precioso. Deolinda está muito enfraquecida, facilitando a operação de desprendimento do seu corpo físico. Em paralelo, uma equipe se apresentará nas próximas horas
viabilizando a internação dos nossos irmãos que obsediam a sua protegida. Serão internados contra a vontade deles? Questionou novamente Richard. Conforme orientações de nossos maiores ao Dr. Francis, não poderemos permitir que esses tristes quadros se desdobrem na dimensão espiritual, caso não neutralizemos as atitudes infelizes dos 3 obsessores. Eles somente aumentarão os seus compromissos no prejuízo a si mesmo e também no de Deolinda. A sabedoria e o amor de Deus realmente nos protegem de nós mesmos, não? Avaliou o mentor. Quem ama não pode permitir que as criaturas amadas sofram indefinidamente. Qual o quadro atual, Richard? Posso tratá-lo sem formalismo, não? Perfeitamente, deve. Bem, apliquei recursos vitais em Deolinda para que ela entabule algum diálogo com a mãezinha, que sofre terrivelmente com a enfermidade da filha. Excelente! Isso irá trazer certo conforto ao coração materno, permitindo que o seu magnetismo pessoal seja um tanto abrandado, facilitando a operação do desligamento. Na realidade, Saulo, meu propósito não era bem esse. Eu sei que não, mas a inspiração é elemento sagrado de nossos maiores. O Dr. Francis está intimamente ligado ao quadro que você vem administrando e com relativa facilidade envia inspiração benéfica para todos nós. Realmente, nada é por acaso, respondeu Richard. Não é mesmo? Bem, você poderá nos auxiliar nas operações iniciais. Com toda certeza. O que devo fazer? Como mentor dela, inspire palavras de bom ânimo para que ela seja a sua intermediária com a mãe. Enquanto isso, as mesmas energias que serão transmitidas à nobre senhora, consolando-a, alcançarão também Deolinda. Com um influxo magnético poderoso, Richard envolveu o centro de força laríngeo e frontal de sua tutelada, iniciando um verdadeiro processo mediúnico, no qual praticamente quem falaria pela menina seria o próprio mentor. Com desmensurado esforço, Deolinda chamou: Mamãe, mamãe, por favor, venha me cobrir, eu estou com frio. Num átimo Kelly, a doce senhora apresentou-se. Oi, filha querida. Só um minutinho que a mamãe vai colocar um cobertor bem quentinho sobre você. Obrigada, mamãe. Kelly envolveu aquele corpinho frágil e abatido, não somente com o cobertor, mas com um abraço afetuoso. Em seguida, deitou-se ao lado da filha, cujo corpo estava extremamente debilitado, apresentando-se àquela altura como uma verdadeira estátua, em pele e osso, pela contínua rejeição alimentar. Mamãe, a senhora sabe que eu a amo, não? Claro que sei, minha filhinha. A mamãe também a ama, muito mesmo. Você é o amor da minha vida e eu sou uma mãe muito feliz em ter você como filha. Se eu partir um dia, saiba que serei sempre sua filha do coração. Eu a amarei eternamente. Eu sei, mas você vai demorar muito para partir, minha querida. Você vai sarar e quando crescer irá se casar e terá muitos filhinhos e eu serei uma avó orgulhosa e feliz. Sim, mamãe, está bem. Estou com muito sono. Eu a amo. Durma, meu amor. Deus a abençoe. Deolinda adormeceu pesadamente, enquanto os procedimentos para o seu desencarne entravam em estágio inicial. Kelly, retornando ao seu aposento, foi questionada pelo marido. Está tudo bem com Deolinda? Sim, está. Ela se mostrou mais lúcida e amorosa. Acredito que a medicação esteja fazendo um efeito benéfico e rápido, graças a Deus. Que bom. Teremos uma noite tranquila, então. Já faz tempo, não? Sim, querido, faz. Deus queira que Deolinda melhore rapidamente. Ela irá melhorar, sim, com certeza. Boa noite.
Enquanto o casal adormecia, Saulo e Camilo, portando instrumentos cirúrgicos especiais, iniciavam o desligamento do perispírito do corpo físico de Deolinda. Começaram pelos centros de força mais periféricos, até alcançarem o coronário. Deolinda já respirava fracamente, demonstrando seu desdobramento definitivo do corpo. Richard, emocionado, beijou-lhe a face, para em seguida suster-lhe nos braços e levá-la em direção à instituição que a receberia para os tratamentos pós-desencarne. Capítulo 9. Compulsoriedade. Tão logo Richard entregou sua querida Deolinda aos cuidados da instituição hospitalar, retornou rapidamente para junto dos despojos da criança, procurando auxiliar nos desdobramentos relativos ao desencarne de sua protegida. Ao entrar no aposento que abrigava o frágil corpinho sem vida de sua menina, notou o desespero das entidades que a obsediavam. Os três adentraram ao ambiente, pois os tarefeiros responsáveis pelos procedimentos desencarnatórios abriram as defesas magnéticas impostas pelo período de suas atividades. Gritavam desesperados por encontrarem somente o corpo inerte daquela que era o motivo de sua vingança. Saulo, Camilo e Richard continuavam não sendo registrados pelas entidades, pois mantinham o estado vibratório naturalmente mais elevado. Foi Saulo quem convidou o mentor de Deolinda para participar da ação mais dirigida. Richard, teremos que adensar os nossos perispíritos para nos tornarmos visíveis aos infelizes irmãos e tentarmos um novo quadro de reconciliação entre eles e Deolinda. Você gostaria de nos acompanhar? Com absoluta certeza, Saulo. Então, vamos nos afastar por uns instantes para buscarmos alterar a nossa configuração perispiritual. Os três amigos se dirigiram para o exterior e, em contato com a natureza que se mostrava exuberante naquela noite, iniciaram o procedimento assimilando energias do reino vegetal. Gradativamente, o perispírito de cada um deles ganhou menos luminosidade e sutileza. Em dado instante, Saulo explicou: será o suficiente para sermos identificados pelo pobre trio em desespero. Ao retornarem ao aposento que pertencera a Deolinda, Donald notou-os imediatamente e, com um grito de surpresa e agressividade, perguntou: o que querem aqui? O espaço nos pertence e lhe é negado a entrada. Foi Saulo quem tomou a iniciativa do diálogo. Caros irmãos Donald e James e estimada irmã Carly, inicialmente gostaríamos de manifestar os nossos respeitos. Como sabe o meu nome, o que você quer conosco? Primeiramente, Donald, queremos somente auxiliar para que cumpram a promessa que fizeram às suas próprias consciências. Esqueceram-se de que se comprometeram a perdoar e se reconciliarem com aquela que teve a infelicidade de praticar equívocos junto a vocês. Você fala de Emily, aquela víbora transfigurada em Deolinda, que jaz no leito. O que vocês fizeram com ela? Nós nada fizemos, e sim a misericórdia de Deus, que ama assim como a todos igualmente e de maneira alguma quer que os seus filhos continuem vivenciando existências repletas de dor e sofrimento. Donald gargalhou estridentemente e retrucou: por acaso você é um pastor ou algo assim? Vem me falar de misericórdia divina? Onde residia ela quando Emily desgraçava as nossas vidas? Ora, deixe de ser estúpido e desapareça daqui com a sua conversa fiada, antes que eu, ou melhor, nós, os expulsemos a socos e a pontapés. Não será necessária maior violência do que já foi utilizada por vocês para com a menina Deolinda. Não foi o suficiente o dano causado, não somente a ela, mas ao processo evolutivo de todos?
O desencarne dela pesará na consciência de cada um dos envolvidos como crime de homicídio. Responsabilidades que poderiam ter sido totalmente evitadas caso vocês, e principalmente você, Donald, tivessem mantido a palavra em relação à proposta de reatamento pelo perdão, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Eu mudei de ideia e daí tenho liberdade de escolha e fiz conforme me aprouver. Não ouso discordar do seu livre-arbítrio. No entanto, além da responsabilidade do seu uso em relação à violência praticada, você sabe que é responsável direto por estimular James e Carly, motivando-os a darem continuidade ao ódio e à vingança. Eles aceitaram porque quiseram. São livres para ir e vir. Ninguém que odeia é livre, Donald. Nem eles e muito menos você. Como é do seu conhecimento, sua imantação a Deolinda e aos parceiros que o acompanham vem de longa data. Séculos perdidos na evolução, com o afastamento dos entes queridos que os aguardam para caminharem juntos. Veja Carly, Donald. Que tem ela? É vítima da infelicidade e não estar com os filhinhos do coração, por manter o desejo puro de vingança e agrava o seu distanciamento pelo fato de agir em cumplicidade com você. Será que não é chegado o momento de libertação? Liberdade? Mas que tolice! Essa história de liberdade não passa de um conto para tolos como você. Isso não existe. Engana-se, Donald. Podemos oferecer a liberdade que se encontra no perdão por intermédio do Evangelho de Jesus, ou o aprisionamento adequado para guardarmos o tempo exato e resolvermos as questões relacionadas aos embates infelizes de vocês três com Deolinda. Isso acaba hoje, de uma maneira ou de outra. Novamente Donald gargalhou, sendo acompanhado por James e Carly, que naqueles instantes estavam mais assustados do que efetivamente achando graça naquilo tudo que presenciavam. É blefe, James, Carly. Esse sujeito é um jogador. Não tem nada nas mãos e blefa descaradamente. Não acredite em uma só palavra dele. Vou falar pela última vez, seu blefador. Saia imediatamente daqui, antes que eu faça uso da violência. Desculpe-me se não tenho como atendê-lo, Donald, mas dado que a situação é de profundo comprometimento, estou autorizado a levá-los a uma instituição hospitalar para que vocês recebam tratamento conveniente e aguardem pelo período de novo retorno ao corpo físico, onde será ofertada a oportunidade de reconciliação com Deolinda, ou, se você preferir, Emily. Ora, seu animal, vou dizer quem precisará ser internado depois que eu acabar com você. Donald investiu contra Saulo, e esse, com um simples movimento com a destra na direção do centro coronário e frontal do agressor, sem que o toque fosse necessário, transferiu certa quantidade de energia magnética, neutralizando-o totalmente. A infeliz e violenta entidade foi ao solo, anestesiado pelo influxo magnético. James e Carly se aterrorizaram e se acuaram em um canto do aposento enquanto Saulo os acalmava. Não é necessário pânico. Donald está apenas anestesiado. Quando suas próprias forças em desequilíbrio forneceram material suficiente para colocá-lo em descanso momentâneo. Tenham calma, pois não somos agressores. Queremos apenas aliviar-lhes o peso do sofrimento que age cruelmente em vocês há tanto tempo. Venham conosco em paz e serão cuidados com respeito, como devemos nos tratar como irmãos que somos em Deus. Vocês vêm? Ambos responderam positivamente com um vacilar. Sim. Como disse, tornou Saulo, nada temam. Antes auxiliem-nos a levar o nosso irmão Donald para que ele também receba o tratamento necessário. Richard, que observava o desenrolar dos fatos, discretamente questionou Camilo.
Jamais constatei situação semelhante. Estamos agindo contra a vontade desses nossos irmãos? Trata-se de compulsoriedade? Entendo a sua nobre atitude, meu caro Richard, mas a questão que se faz é como tratar da enfermidade grave se não recorrer à cirurgia emergencial. Nossos irmãos são doentes do ódio e deixá-los da maneira que se encontram será desrespeitá-los, faltando com a caridade. Para a criança desobediente, por vezes, é necessária atitude de educação que a proíba de certas regalias, para que ela entenda as questões de responsabilidade e respeito. Para aquele que abusa da liberdade, é urgente a terapia de cerceamento, para que o comprometimento no uso do livre-arbítrio não traga a ele mesmo e aos seus semelhantes maior dose de sofrimento e dor. Recordemos Jesus em Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. E, se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo ir para o inferno. Porém, se o doente não tem consciência para decidir sozinho sobre o tratamento, vamos deixá-lo à mercê de si mesmo? Faz sentido, Camilo. Entendo que a misericórdia do Senhor age aparentemente contra a nossa vontade, apenas aparentemente, no sentido de nos poupar de maiores dissabores. Difícil, por vezes, é entendermos esses procedimentos. Em um primeiro momento, pode parecer verdadeiro. No entanto, tão logo nos conscientizemos, agradeceremos a mão que interferiu em nossa atitude impensada. Finalizou Camilo. Capítulo 10. Reencontros. Saulo e Camilo acionaram o centro hospitalar para onde seriam internadas as 3 desequilibradas entidades. Solicitaram transporte, convidando Richard para que os acompanhasse a pedido do diretor da instituição. O mentor de Diolinda aceitou imediatamente. Tão prontamente o veículo estacionou, partiram em direção ao complexo hospitalar, levando os 3 pacientes para o início da terapia. Ao chegarem, foram recebidos pelo próprio Dr. Francis. Richard, meu amigo, está tudo bem? Sim, doutor. Obrigado por perguntar. Como transcorreu toda a operação? Nunca é simples, como o senhor sabe. Alterar planejamentos reencarnatórios é sempre muito desagradável. Eu entendo, mas às vezes essas mudanças de rumo são necessárias para salvaguardar os interesses dos envolvidos. Doutor, uma pergunta. No caso de Carly e James, eles aceitaram o convite para a terapia que será levada a efeito. Mas em relação ao Donald, como a instituição poderá retê-lo contra sua própria vontade? Na verdade, estamos defendendo seus interesses. Donald tem méritos e forte intercessão de sua filha, espírito de Skoll, que esteve reencarnada no mesmo período do envolvimento do seu pai com Emily, de Olinda, fruto de um relacionamento com uma serviçal de uma de suas propriedades. Teve uma vida de muitas dificuldades. Porém, a oportunidade e a condição de reencarnação naquela época auxiliaram-na em muito a pôr em prática os ensinos do Cristo, principalmente quanto à resignação e amparo aos mais carentes que ela mesma. Com a sua postura, Liliane, seu nome na mencionada existência, saiu-se vitoriosa, trabalhando suas virtudes. Trazia uma bagagem considerável de outras experiências e agregou mais aprendizado como filha pobre e bastarda de Donald. Liliane vive atualmente em dimensões muito superior à nossa
e foi ela quem solicitou a nossa interferência direta em favor do seu pai. Mas isso não acaba assim. A liberdade dele não está cerceada, sem que possamos dar-lhe maiores explicações. Como assim, doutor? Conforme informei, Liliane foi filha ilegítima de Donald. Este, por sua vez, fugiu à responsabilidade de assisti-la em suas necessidades básicas e educá-la. Contudo, em seu subconsciente profundo, no qual se encontram todos os registros das existências anteriores, está marcada a atitude imprudente de sua parte. Podemos tentar fugir de tudo. No entanto, nunca escaparemos de nossa consciência. Tinha ele, naquele período da história, consciência dos seus atos aventureiros, doutor? Sim, e por conta disso, o registro em relação à falta com Liliane e a moça que foi o seu grande amor e mãe de sua filha possui maior dimensão. Muito será pedido a quem muito foi dado, conforme ensinou Jesus, não é mesmo? Sim, doutor. E agora, quais serão as novas etapas? Eu pedi a Saulo que fosse o portador do meu convite, porque receberemos a visita de Liliane daqui a poucas horas. Ela será a intermediária de nossas solicitações junto a seu pai, Donald. Parece-me bem razoável, doutor. Providenciadas as internações das 3 entidades, Donald foi o único que ficou em isolamento, tendo sido sedado convenientemente para aguardar um momento propício do contato com a filha. Carly e James, muito mais abertos para as propostas renovadoras, apresentavam-se mais tranquilos e, uma vez distante da influência direta de Donald, davam mostras de estar se sentindo libertos da forte opressão. Quando amanheceu, foi anunciada a chegada de Liliane, em veículo aéreo de razoável compleição, com formato circular. Dr. Francis, Richard e Saulo foram recebê-la no espaço conveniente para o pouso. Liliane desembarcou acompanhada de uma dama que parecia ser a sua mãe. Richard impressionou-se com a beleza de ambas. Com suas túnicas brilhantes assemelhavam-se a verdadeiras serafins. Ao se aproximarem, exalavam perfume de flores variadas, quando a beleza rara ficava ainda mais ressaltada, com a delicadeza dos gestos. Com profundo respeito, foram saudadas pelo Dr. Francis. Sejam bem-vindas, honoráveis irmãs. Somos criaturas abençoadas por Jesus em tê-las em nossa companhia. Caro Dr. Francis, ficamos muito gratas, porém não somos merecedoras de tamanho destaque. Apenas e tão somente somos servas do Cristo, como todos aqueles que operam no interesse do Evangelho Redentor. Estamos, minha mãe e eu, agradecidas pela oportunidade de servir. Aproveito a oportunidade para apresentar Elizabeth, que foi a minha mãe e amiga do meu pobre coração, na existência na qual eu tive Donald como meu pai. Todos saudaram a jovem matrona, que por sua vez dava também mostra de grande elevação. Depois dos cumprimentos, ela iniciou dizendo: Sou eterna devedora dos seus préstimos, assim como de sua equipe, Dr. Francis. Há muito venho buscando o meu querido Donald, de quem fui consorte em oportunidade anterior à existência no século de Henrique VIII, contudo sem sucesso de resgate. O nosso pobre Donald já se perde em aventuras desde há muito tempo e acresce os seus sofrimentos com a perseguição a Emily, em atitude auto-obsessiva, subjugando-se em um monodeísmo cruel. Queira Deus e o nosso Senhor e Mestre que consigamos demovê-lo de sua enfermiça situação. Eu tenho certeza, nobre senhora, de que a presença de ambas muito nos auxiliará em nossos propósitos. Donald necessitará de terapia em profundidade, que poderá ser um tanto minimizada com o fato desse proveitoso contato.
Nessa altura, ele já se encontra desperto e, como pode ser esperado, demonstrará grande revolta por estar com a sua liberdade bloqueada. Caso estejam prontas, podemos nos dirigir até o seu aposento. Vamos imediatamente, doutor, concordou Liliane. Chegando ao ambiente, o Dr. Francis solicitou que ele, Richard e Saulo entrassem e iniciassem os primeiros contatos, procurando esclarecê-lo sobre a situação de necessário enclausuramento. Donald encontrava-se em uma cama, com mãos e pés atados por faixas, evitando qualquer atitude violenta de sua parte. O Dr. Francis entrou, seguido pelos 2 acompanhantes, saudando o paciente de maneira simpática e amorosa. Como está indo, meu caro Donald? Espero que muito bem e nas graças de Deus. Quem é você? E o que quer de mim com essa conversa beata? Eu sou o Dr. Francis, responsável pela instituição hospitalar que o abriga. Hospital? Eu não estou doente para ser internado e amarrado em um leito como um animal. Exijo que me liberte imediatamente. Faremos isso. No entanto, teremos que obter de você a concordância que se portará como um cavalheiro, mantendo a serenidade para que possamos encontrar uma saída para o desagradável episódio que envolveu Deolinda. Emily, aquela miserável. No mínimo você e seus capangas aqui, apontou Richard e Saulo, estão protegendo aquela delicada serpente. A propósito, onde estão os meus amigos? Estão bem e aceitando de muito bom grado a assistência prestada. Encontram-se esgotados de tanto sofrimento e em breve estarão libertos do ódio e do rancor por intermédio da metodologia educativa do Evangelho de Jesus. Metodologia essa que gostaríamos de propor a você também. Deixe de conversa sobre Evangelho e essas babuzeiras carolas e liberte-me agora mesmo. Vocês saberão o que é educação tão logo eu saia daqui, seus vermes. Muito bem. Já que insiste, chamarei 2 senhoras para que façam um procedimento de liberação de suas faixas. Só um instante. Dr. Francis solicitou para que as nobres damas adentrassem o recinto. A presença luminosa das elevadas entidades deixou Donald um tanto apreensivo. Foi Elizabeth quem iniciou o diálogo. Como está você, meu querido? Há quanto tempo não nos encontramos frente a frente, apesar de estar sempre ligada ao seu coração? Quem é a senhora? O que querem de minha pessoa? Sou Elizabeth, lembra-se? Vivemos um período de união que infelizmente foi interrompido pelas questões sociais da época. O nosso relacionamento proporcionou nossa filha Liliane, que aqui está ao meu lado. A energia amorosa de ambas as entidades envolvia todo o ambiente. E Donald, ouvindo os nomes, teve um choque, despertando imediatamente as suas recordações adormecidas em seu subconsciente profundo. Ele ficou por alguns instantes completamente confuso com a surpresa. Gradativamente foi se recuperando e balbuciou. Não pode ser. Elizabeth, Liliane, Deus, quanto tempo se passou! Socorram-me por misericórdia, porque eu devo estar perdendo a razão. Liliane aproximou-se e colocou sua destra no centro coronário de Donald, acalmando-o rapidamente, para que a surpresa não se transformasse em desequilíbrio, pondo a perder tão significativo momento. Tranquilize-se, meu pai, pois estamos juntos de seu coração, para que nos auxiliemos mutuamente. Vamos retirar suas ataduras, a fim de que possamos abraçá-lo e matar as nossas saudades. Saulo lepidamente retirou as faixas, e Donald sentou-se na cama, sendo envolvido pelas 2 senhoras em um abraço afetuoso e demorado. De seus olhos corriam grossas e pesadas lágrimas, tendo a cena a capacidade de emocionar a todos. Por misericórdia, Elizabeth, me perdoe. Não há o que perdoar, meu querido.
Estamos juntos novamente e é isso que importa. Eu, Liliane e todos que aqui se encontram possuímos um único interesse: a reconciliação com o amor de Jesus, por meio do perdão que santifica e cura todas as feridas. O que será de mim, Elizabeth? Vivo em um inferno do qual nunca mais sairei. Não pense assim. Ninguém está abandonado. O Senhor nos ama e deseja o nosso progresso. Você ficará a cargo desses nobres cavalheiros, até que se recupere e esteja pronto para voltar ao planeta, para os resgates necessários. Por nossa vez, estaremos ligados pelo amor, porque quem ama jamais se distancia. Tenhamos fé na misericórdia divina, que não desampara os seus filhos. Com um sinal, Dr. Francis solicitou que Donald e as duas damas fossem deixados a sós, para que a terapia do amor, com a ajuda das recordações, pudessem ser iniciadas. Eles tiveram muito que conversar. Capítulo 11. Retornando. Com as entidades obsessoras encaminhadas para novos desafios, retornamos à noite do desencarne de Diolinda, acompanhando o desenrolar dos fatos. Kelly, a mãezinha dedicada, esporadicamente tinha sono tranquilo, desde quando Diolinda ficara enferma. Geralmente acordava em sobressalto, porque a menina, no pouco que dormia, tinha sonhos povoados por pesadelos. Todos eles infligidos pela ação magnética das três entidades fascinadas pela obsessão. Naquela noite em questão, Kelly despertou por volta das 2 horas da madrugada e estranhou que a filha não tivesse até aquela hora passado por alguma de suas rotineiras crises. Achou melhor despertar Jonathan, que estava em sono profundo. Querido, acorde. Estou achando muito estranho o silêncio. Diolinda está dormindo direto, coisa muito rara. Será que ela está bem? Deve estar. Quer que eu vá dar uma olhada? Não, pode deixar, eu mesma vou. A doce esposa de Jonathan levantou-se, vestiu seu robe, pois a temperatura estava mais fria naquela hora da madrugada, e dirigiu-se para o quarto da filha adorada. Pôde-se ouvir um grito de horror que ecoou pela casa toda, tirando Jonathan da cama em um sobressalto. Ele, meio atordoado pelo despertamento rápido, foi ao encontro da esposa, derrubando objetos pelo corredor. Ao entrar no quarto de Diolinda, deparou-se com um panorama doloroso. A esposa tentava despertar a menina, cuja tez já se encontrava cadavérica, e a temperatura corpórea desaparecera totalmente. Kelly gemia em lágrimas e soluços. Ela está morta, John. Nossa filha morreu. Veja, ela está gelada. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. O que foi que fizemos para merecer isso? Só vivenciamos dor e sofrimento nos últimos tempos com a nossa criança. Isso não é justo, não é justo. Jonathan caiu de joelhos ao lado da esposa, como se um raio houvesse fulminado as suas forças, gritando descontroladamente. Um dos vizinhos, ouvindo os brados do amigo, pulou o muro da residência e começou a esmurrar a porta dos fundos e a chamar pelos moradores. O barulho tirou Jonathan momentaneamente de sua letargia, fazendo com que ele recobrasse um pouco do seu raciocínio. Levantou-se e foi cambaleando até a porta, abrindo-a em um gesto mecânico. O vizinho lívido, trajando pijamas, perguntou: Jonathan, o que foi? Meu Deus, o que foi que aconteceu? O pobre pai de Diolinda, desabando em lágrimas, respondeu: Nossa Diolinda está morta, morta. Não teve mais condições de continuar, porque as suas forças lhe faltaram, e o amigo rapidamente susteve-lhe nos seus braços, evitando que Jonathan fosse ao solo. Logo, outros moradores próximos acorreram ao local, buscando amparar o casal diante daquela prova tão árdua.
Uma das senhoras presentes encarregou-se de pegar a agenda de telefone, chamar os avós de Diolinda e comunicar os parentes mais próximos, enquanto outros moradores buscavam as autoridades locais para os procedimentos necessários. As senhoras, amigas de Kelly, cuidaram de ministrar-lhe calmantes naturais para que esta não viesse a desfalecer diante de tanta dor. Jonathan emudeceu a partir daquele instante, enquanto em seus pensamentos a revolta tomava dimensão inadequadas. Uma verdadeira fera rugia em seu íntimo, questionando a sua própria vida, a injustiça pela qual acreditava estar passando e o roubo de sua felicidade. Por não ter nenhuma ligação com aspectos espirituais e tratar a religião como mera formalidade, o desespero tomava conta integral de sua mente. Deus, para ele, não passava de uma entidade criada para manipular a coletividade. Era só observar o Fausto de todas as igrejas e dos seus sacerdotes. Enquanto esses pensamentos reverberavam em seu cérebro, um dos presentes, um jovem rapaz, dirigiu-se a ele. Senhor Jonathan, eu gostaria que chamássemos o sacerdote. Jonathan nem sequer reconheceu o rapaz que fora o responsável pelo questionamento e indelicadamente respondeu: Para quê? Ele vai restituir a vida de minha filha? Para que serve os sacerdotes? Tomar algum dinheiro que não possuo? O jovem retirou-se lepidamente da presença do pai de Diolinda, que visivelmente não raciocinava munido de qualquer senso naquele instante. Foi quando os avós chegaram e, ao verem a cena dolorosa, procuraram manter o equilíbrio pela própria experiência de vida que possuíam e tirar Jonathan da linha de pensamentos revoltosos que nutria naquele instante, buscando amparar Kelly diante de sua dor. Foi o sogro de Jonathan quem tomou a frente dos preparativos, uma vez que o genro não concatenava razoavelmente as suas ideias. Todos os procedimentos foram por demais custosos aos sentimentos dos envolvidos. O velório, as exéquias e o retorno ao lar, sem a possibilidade de continuar convivendo com a linda e bondosa criança. O casal era muito estimado por todos, e Diolinda de fato havia coroado de flores o relacionamento de seus pais. Agora, somente restavam os espinhos e a tristeza, segundo acreditavam Kelly e Jonathan. Capítulo 12. Visita oportuna. Com o passar das semanas, a quase ou total falta de atenção com os aspectos espirituais da vida e a religião somente tratada como obrigação social, levaram o jovem casal ao desespero. As crianças vistas nas ruas eram imediatamente confundidas com Diolinda, por uma enganosa projeção, acreditando-se vítimas das circunstâncias ou injustiçados pela vida. Para aplacar a dor imensurável daquele coração materno, logo se apresentaram indivíduos inescrupulosos, dizendo-se intermediários do plano espiritual e que poderiam trazer notícias de sua filha mediante um certo valor. Kelly queria acreditar na continuidade da existência de sua filha amada, e então apegava-se a qualquer situação, por mais ridícula que se mostrasse, no intuito de receber notícias da recém-desencarnada. Sem preparo algum de sua parte, tornou-se presa fácil dos interesseiros. Uma de suas vizinhas, vendo aquela jovem impondo a si mesma verdadeira tortura, resolveu visitá-la em momento oportuno. Kelly, minha querida, como você está? Péssima, Dona Conceição. Minha vida é só chorar o dia todo pela dor da perda da minha única e adorada filha. E o seu marido, como vai? Jonathan agora deu para beber, com a justificativa de minimizar a tristeza que sente. Isso só tem piorado a minha situação. Porque, não bastando a dor da separação de Diolinda, eu tenho que administrar o meu relacionamento. Geralmente o meu marido chega em casa alterado pelo consumo de bebidas fortes.
Você tem procurado orar, minha filha? Sendo muito sincera, Dona Conceição, nunca fui de cultivar tal hábito. Tenho procurado gente que diz ter a condição de intermediação com os mortos. Busco contatar a minha Diolinda, porém sem sucesso. Jonathan sabe disso? Não, senhora. Eu creio que se ele vier a saber, será mais um motivo para desavenças entre nós. Tenho ido à procura dessas pessoas durante o expediente do trabalho dele. Minha querida Kelly, precisamos fazer algo em relação a esse momento urgentemente. Vocês devem procurar auxílio médico especializado e, ao mesmo tempo, uma casa espírita para uma assistência espiritual em paralelo, que tenho certeza terá conforto para o seu coração dolorido, fortalecendo inclusive o seu marido. Não é possível continuar assim. Já havia comentado com Jonathan sobre a possibilidade de buscarmos ajuda médica, mas o dinheiro que tínhamos foi todo gasto na enfermidade de Diolinda, e com seu sepultamento nos endividamos ainda mais. O salário de Jonathan mal dá para pagar as contas, porque os empréstimos que fizemos precisam ser quitados. É gente que tirou do seu próprio sustento para nos auxiliar naquela hora de desespero. Portanto, não poderemos faltar com as nossas responsabilidades. Kelly, sem crítica alguma, certas pessoas de má fé estão tirando de você especificamente, o pouco que lhe sobra. Sem que eu me alongue nesse particular, eu posso fazer uma proposta? Claro que sim. Conversei com Olavo, meu marido, e ficaríamos muito felizes em poder auxiliar. Somos espíritas e nossa instituição possui assistência especializada para casos dessa natureza, a partida dos entes queridos. Não ousamos falar em perdas, porque ninguém perde aqueles que amam. Somos espíritos imortais e somente mudamos de dimensão. Não prometo, nesse momento, qualquer possibilidade de comunicação com a nossa querida Diolinda, mas inicialmente precisamos trabalhar o fortalecimento de vocês para que a vida prossiga o mais regularmente possível. Se houver qualquer notícia de Diolinda, será dentro do tempo adequado. Não podemos forçar a natureza, compreende? Eu tento compreender a vontade de Deus, Dona Conceição. Todavia, eu encontro-me desesperada. Eu preciso saber algo de minha filha. A senhora entende isso, não? Sim, porque eu sou mãe também. No entanto, é essencial que nos equilibremos para que essa possibilidade possa ocorrer de maneira satisfatória. Pensamos em nossa dor e saudade, mas como a pessoa que partiu poderá se sentir ao ver-nos em desespero por conta de sua ausência? Necessitamos, minha querida, pensar neles também. O fato de mudar de uma dimensão para outra não lhe suprime o sentimento. Parece-lhe razoável? Parece sim. Nunca pensei nisso até agora. Meu Deus, eu devo estar pecando seriamente. Esqueça isso, Kelly. Nada de imputar culpa a si mesma. Precisamos, na verdade, nos instruir no Evangelho de Jesus e, em vez de nos preocuparmos com o pecado, educar-nos convenientemente para vivermos a nossa vida em plenitude. O pecado nada mais é do que o nosso desconhecimento das verdades da vida. Erramos muito mais por desconhecimento do que por intenção. Uma vez conhecendo a nós mesmos, estaremos dominando nossas inclinações infelizes e fortalecendo as virtudes. Bem, já falei demais, não? Não, senhora, absolutamente. Está me fazendo um bem enorme. Sinto-me envolvida por ondas de imensa paz. Bom, vou presenteá-la com o Evangelho segundo o Espiritismo, para que você leia, ou melhor, com o tempo, estude, para conhecer Jesus. Kelly, minha querida, conhecendo Jesus, conheceremos a nós mesmos. Você verá. Por favor, fale com Jonathan sobre a possibilidade de irmos até a instituição que Olavo e eu frequentamos. Caso ele concorde, é muito provável que o sofrimento dele possa também ser minimizado. Eu já tomei muito do seu tempo, querida. Eu preciso ir cuidar da vida.
Fico aguardando uma resposta sua, está bem? Muito grata, dona Conceição. A senhora aceitaria um chá ou um café? Fica para outra hora, querida. Você já me ofereceu a oportunidade de falar sobre Jesus. É mais do que eu mereço, acredite. Obrigada e fique em paz. Obrigada, dona Conceição. Vá com Deus. Capítulo 13. Um toque de Jesus. O jovem casal estava longe de suspeitar que o Dr. Francis solicitara que Richard assumisse a direção das operações de assistência junto aos amigos espirituais de Kelly e Jonathan. Na visita de Dona Conceição, o próprio Richard estava presente, inspirando a gentil senhora e envolvendo Kelly em vibrações de conforto e esperança. A jovem senhora, no mesmo dia em que recebeu das mãos de Dona Conceição a preciosa obra, abriu-a acreditando ser ao acaso. Porém, foi influenciada beneficamente pelo mentor, que a dirigiu ao capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. No item 21, mensagem de Sansão, psicografada em Paris, no ano de 1863, intitulada Perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Ao ler a belíssima e confortadora página, com os olhos banhados em lágrimas, foi tomada por profunda vibração de consolo e completamente envolvida por Richard e alguns dos seus amigos espirituais. Sentou-se em uma poltrona na qual praticamente leu a obra toda, em questão de poucas horas. Era uma leitora sôfrega, como que se fosse um náufrago que, estando em desespero, tivesse encontrado uma tábua para sua salvação. Enquanto isso, ao término do laborioso dia de trabalho de Jonathan, um dos mentores espirituais encaminhados pelo prestimoso Dr. Francis, aplicou energias vigorosas no centro esplênico do jovem, causando-lhe certa indisposição. Ao ser convidado pelos colegas para um drink depois do expediente, ele se excusou, alegando mal-estar. Chegou a casa em condições sóbrias, encontrando Kelly menos abatida, o que lhe causou profunda alegria. Não se conteve diante da esposa ao ver um brilho diferente no seu olhar e perguntou: Está tudo bem, minha querida? Sinto-me muito melhor. Recebi uma visita hoje que me deixou mais confortada em relação à nossa Diolinda. Não diga. Quem foi esse anjo bom? Uma das nossas vizinhas, com quem não tenho muito contato. Apareceu para uma visita rápida e conversou comigo, oferecendo-nos auxílio em uma instituição beneficente que ela frequenta com o marido. Presenteou-nos com uma obra que me deixou mais tranquila e confiante. Sim, e do que se trata? Eles são espíritas, e ela me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, Kelly! Esse pessoal não mexe com coisas para prejudicar as pessoas? Não se trata de mais uma seita para enganar ignorantes? Pelo contrário. No entanto, eu vou deixar para você tirar as suas conclusões após a leitura do livro. Kelly, aonde nossa dor poderá nos levar? Nosso desespero é tamanho que poderemos nos envolver com negócios arriscados. Essas coisas de espírito, não sei não. Não são coisas de espírito, meu querido. Trata-se do Evangelho de Jesus. Espero que lhe faça tão bem como está fazendo para mim. Falando em bem ou mal, estou sentindo uma certa indisposição. Parece-me ser o fígado. Será que você poderia providenciar um chá de boldo? Claro, meu amor, mas procure ficar atento, que isso pode ser os efeitos dos drinks no fim do expediente. Jonathan ia partir em defesa própria, quando Richard interviu, inspirando-lhe palavras de bom senso. O jovem esposo de Kelly manteve-se calado e assimilou positivamente a advertência. Depois do chá, sentindo-se melhor, dirigiu-se à esposa em tom carinhoso e pediu para ver o livro que fora presenteado. Abriu na parte final da obra, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, no item 62, prece pelas pessoas a quem tivemos afeição.
Pelo posicionamento praticamente ateu de sua parte, quedou-se surpreendido quando leu as primeiras palavras do item em questão, cuja frase impactou-o fortemente. Como é horrível a ideia do nada! Foi lendo com atenção e, quando iniciou a prece específica constante no item 63, sensibilizou-se profundamente no momento que a dirigiu para sua filha muito amada do seu coração. As transformações iniciadas pelo toque de Jesus naqueles corações desesperados abriram novas e derradeiras perspectivas de autoiluminação. Aguardem, a história continua.